do intervalo. Então hoje, sem mais delongas, recebemos aqui o candidato a prefeito Ayrton José, da coligação Foz, e toda a gente que tem como vice Deoclésio Duarte. Bom dia, candidato, seja bem-vindo ao programa, é um prazer tê-lo aqui, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, muito obrigado, bom dia Moacir, bom dia Paulo, bom dia Cláudio, bom dia a todos aqui da Clube. Eu, como comunicador, reconheço e sempre defendi a importância deste espaço ou de espaços como este para que a gente possa discutir, debater, nos aprofundar sobre temas que são interessantes e importantes para toda a coletividade. Parabéns pela iniciativa. Nós aqui agradecemos, reforçamos aí novamente nessa correria da campanha, tê-lo aqui. É um agradecimento que nós fazemos aí para essa parada, para falar sobre a cidade, né? Sair da rua, vir para o estúdio para falar para a população, isso é muito importante e nós sempre damos essa contribuição aí, temos essa participação, né? Compromissados com o espaço democrático que nós julgamos ser o processo eleitoral. Candidato, para a gente começar, pedimos uma breve apresentação sua, por favor, aos nossos ouvintes. Quem é Ayrton José? O Ayrton José mora em Foz do Iguaçu há 43 anos, eu sou casado há 43 anos, eu tenho 3 filhos e 2 netos aqui. Eu sou comunicador, trabalho no rádio desde 1985, entre idas e vindas, né? Agora eu estou fora da atividade como radialista, e também na televisão desde 1988. Nesse período eu tive outras oportunidades em cargos públicos, como chefe de gabinete, secretário de turismo. Eu estive no Estado, trabalhando na Secretaria de Estado de Turismo, na retomada da Secretaria, né, que ela havia sido extinta, e houve durante o governo Requião uma retomada desse processo. E eu participei, inclusive, da elaboração do nosso plano decenal estadual de turismo. E estive em Brasília também como assessor parlamentar. Essas são algumas experiências, além de ter sido secretário de turismo aqui em Foz do Iguaçu. Eu sou advogado também por formação, tá? Atuante aqui na cidade de Foz do Iguaçu. Bem, Ayrton, quanto o senhor pretende gastar na sua campanha? Qual é o investimento para custear a sua campanha e de onde pretende reunir esses recursos? Nós temos um limite, né, determinado pela Justiça Eleitoral. Nós não pretendemos e nem temos hoje como dizer que é possível chegar a esse limite, até porque é um momento que você precisa e depende da participação ativa ou do seu partido, através do fundo eleitoral, ou das doações que estão relacionadas às pessoas próximas a você, né? A nossa ideia é ficarmos bem abaixo do valor que a Justiça Eleitoral determinou aqui para Foz do Iguaçu. Mas agora, nesse momento, a gente não tem como dizer exatamente, só que haverá o respeito, obviamente, àquilo que é determinado. E eu não acredito que alguma campanha consiga atingir hoje o valor que foi determinado pela Justiça. Bom dia, candidato. Tudo bem? Tudo bem. Tudo tranquilo. Bom dia, Moacir. Bom dia. Ayrton, seu plano de governo já apresentado tem 15 tópicos. Dá para exemplificar os principais, ou pelo menos resumidamente eles? Nós temos os tópicos que são clássicos, né, que são aqueles que têm uma relação direta com as políticas públicas já evidenciadas. Saúde, educação, transporte, moradia, meio ambiente. Nós temos aqueles que são inovadores, que é a Foz vista como uma cidade global. Nós temos uma questão também que é a preocupação com os efeitos das mudanças climáticas. Há uma lei federal aprovada desde o mês de junho que não impõe, mas determina que os municípios promovam a elaboração dos seus planos. Nós temos uma preocupação também com o setor da logística e do comércio exterior aqui em Foz do Iguaçu, e depois aquilo que é de obrigação do gestor, né? Que nós temos que tornar eficiente a máquina pública. Tornar eficiente a máquina pública é fazer com o que você tem uma condição maior de investimento a favor da população. Nessas questões também a gente fala um pouco do orçamento do município de Foz do Iguaçu, que passa de 2 bilhões de reais no ano que vem. Porém, tem folha de pagamento, quantia para a Previdência, são bastante elucubrações que esse dinheiro tem, 2 bilhões, mas principalmente nessa questão de folha de pagamento e investimentos, esse contrapé entre folha de pagamento e investimentos no município. O nosso orçamento, 2 bilhões e 100 milhões aproximadamente, a receita corrente líquida, porque nós temos 400 milhões do regime próprio de Previdência. A receita corrente líquida vai gerar em torno de 1.700.000 reais.
Desse total, nós temos a questão relacionada à folha de pagamento. Você tem um limite prudencial que você não pode ultrapassar, que é de 54%. Então, você vai ter, inclusive, problemas com relação a isso. Hoje, a capacidade de investimento do município não é grande. Ela é pequena até porque você tem dívidas, você tem precatórios, há uma possível mudança na legislação relacionada aos precatórios que pode nos favorecer de alguma maneira, e você tem outros compromissos que são institucionalizados, que são constitucionais, que você não pode abrir mão de investir no mínimo 15% na saúde. Hoje nós investimos 34% na saúde e investir 25% na educação. Esse a gente anda no limite onde a gente deveria extrapolar efetivamente, né? Então nós temos poucos recursos, isso vai demandar o quê? Vai demandar, repito, a eficiência administrativa, que é o ajuste da nossa máquina, e também muitas parcerias, que Foz tem uma dependência grande de parcerias. E nós temos que ver essa nossa base, que é a base de arrecadação, mas não ampliando imposto, mas ampliando a base, trazendo mais indústrias, mais empresas para Foz do Iguaçu, para que a gente tenha uma arrecadação melhor e uma capacidade de investimentos também superior. No debate da última terça-feira, o senhor falou isso, de alguns setores de Foz do Iguaçu que passam desapercebidos. Um deles é a da logística. A gente fala de logística, Moacir, mas é o comércio exterior e a logística, né? Uhum. Nós temos aqui em Foz do Iguaçu, hoje, a segunda maior geradora de empregos. O turismo e o comércio, né, são as grandes ferramentas, mas nós temos a logística com um grande número de empresas e de trabalhadores vinculados a estas empresas. Mas não é só isso que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar o que o setor representa em termos de oportunidades. Hoje nós temos 178 mil caminhões registrados que passaram por aqui o ano passado. Até junho desse ano, 115 mil. Isso representa que nós podemos chegar a 200 mil. O que aconteceu? Tivemos a situação do Rio Grande do Sul, quem passava por lá começou a passar por aqui, e também teremos à frente a integração com a Argentina. Então, todo o processo da Argentina vai acontecer no novo Porto Seco. Mas o que chama a atenção é que nessas carrocerias, nesses baús, nós temos muita matéria-prima sendo levada para o interior de São Paulo, para o interior do Paraná, para diversas regiões do Brasil. Matéria-prima que poderia, de alguma maneira, ser transformada aqui, seja através de uma zona de processamento e exportação, que hoje já não exige que você apenas exporte, você pode vender para o mercado interno. E aí nós teríamos algumas demandas sendo atendidas aqui na cidade com a geração de empregos e a tributação, que é a entrada de recursos no caixa da prefeitura. Então nós temos grandes possibilidades com a ZPE, nós temos grandes possibilidades com o aeroporto industrial, mas a gente tem que passar a olhar para isso como um setor importante dentro da nossa economia. Nós não podemos deixar de investir no turismo, nós não podemos deixar de valorizar nosso comércio, até porque o nosso comércio bem valorizado e bem estruturado, ele tem um público de 1 milhão de consumidores no entorno dele. Nós podemos, né, nos tornar um centro também de referência de consumo nessa área. Então, quando nós olhamos estas novas possibilidades, e aí eu vou voltar, eu não preciso trabalhar com alíquota, eu não preciso trabalhar punindo quem já paga o tributo aqui, eu quero ampliar essa base de contribuição, porque nós precisamos de justiça fiscal com eficiência administrativa. A prefeitura não pode ser um peso para o cidadão. Então, quando eu vou ampliando, eu vou também ganhando mais condições de investimentos. Aí existem as políticas públicas que a gente precisa consolidar, porque aí você vai dar mais tranquilidade à população. Uma cidade equilibrada é uma cidade mais justa, é uma cidade mais segura, é uma cidade que tem melhor qualidade de vida. Então, dentro desse processo, a geração de emprego e renda é boa. Eu disse lá no debate, vou repetir, você não tem desenvolvimento social sem desenvolvimento econômico. E o desenvolvimento econômico sem o desenvolvimento social é injusto, porque ele provoca desequilíbrio. Então nós temos que agregar esses fatores. E a prefeitura tem a obrigação. Esse setor, para mim, é um dos setores importantes. Eu só usei como exemplo porque é uma oportunidade que a gente tem. Olha o que vai acontecer. Nós temos um novo Porto Seco em construção. O atual tem 1.000 vagas. O novo tem 1.000. A logística vai crescer 7% esse ano e talvez mais 7% ou 8% ano que vem. Então o outro já vem desatualizado e já vem exprimido. Ele já vem defasado para a necessidade que nós temos. Esse Porto Seco aqui tem um scanner com 2 pontos de entrada de caminhões. Quando você vai assistir, depois eu peço a você, assista ali a simulação do novo Porto Seco no YouTube,
você vai verificar que ele continua com o scanner, mas tem 4 pontos. A simulação já provoca o congestionamento de caminhões. Isso representa que nós vamos ter alguns problemas de caminhões parados aguardando para a entrada. Mas tem uma cadeia de serviços que hoje está estabelecida desde a Avenida Paraná até a Baixada do Leão, mola, borracharia, turbinas, a questão da mecânica pesada, eletricista, toda essa cadeia. Depois que nós iniciarmos a operação no Novo Porto Seco, Moacir e Paulo, e o caminhão, quando passa pela aduana, ele tem hora para entrar, então ele não vai ter tempo para parar, para fazer manutenção, nada disso. Toda essa cadeia vai ficar para trás, porque vai ficar aqui, na BR-277. E o caminhão está lá na frente, na Baixada do Leão. Automaticamente, nós vamos ter um grande deslocamento em direção a Santa Terezinha e São Miguel. Tanto é que já tem construção de postos de serviço, já tem empresas sendo transportadas para lá, porque as empresas estão olhando o que vai acontecer daqui a 2 anos. Nós olhamos isso. Como é que a gente repõe? Então nós temos que ter uma grande parada junto ao Porto Seco, onde ele está sendo construído, para oferecer condições de segurança, de conforto para aquele caminhoneiro, mas essencialmente condições de que essas empresas que hoje prestam esse serviço aqui tenham essa possibilidade, porque o caminhão sai do Porto Seco, para fazer uma manutenção antes de ir para a estrada, que eles se estabeleçam lá e continuem prestando esse serviço. Então a gente tem que olhar para a cidade com o efeito que temos de cada ação que aqui acontece. Não importa se é uma obra bonita que chega, a gente tem que ver o efeito que ela vai ter, para a gente já começar a mitigar os efeitos negativos e tornar superlativos os efeitos positivos. Basta você olhar o nosso ponto de entrada. Qual era o problema em Foz do Iguaçu, na BR-277? Não era entrar na Costa Silva? Qual é o problema que tem hoje lá? Continua sendo entrar na Costa Silva. A gente tem que ter obras que deem solução. Nós temos que ter uma participação efetiva do poder público nesse processo para evitar que as nossas soluções se transformem em problemas. E a gente está oferecendo novas soluções para velhos problemas. Candidato, dentro dessa perspectiva, como que o senhor olha a perimetral leste? O senhor está dando um foco bastante grande para a logística, né? Claro, a gente vive eu não estou dando um foco bastante grande, eu só quero deixar claro que é um setor que merece ser olhado com todo carinho. Importante, importante. É um tema a mais que está sendo colocado no debate, importante de discutir. A gente vive a expectativa da inauguração, da abertura do uso da perimetral leste. Ela lhe parece adequada, sendo uma pista de mão única, de sentido, de pista simples, melhor dizendo. Como que o senhor coloca a perimetral leste nesse escopo de preocupação com a temática da logística? Vamos lá. Primeiro, só para reforçar ali, viu, Moacir, lembrando, qual outro fator importante ali nessa questão do comércio exterior? Eu estive em uma reunião com eles e eles me pediram, vocês têm que nos ajudar a fazer cursos. Nós precisamos de pessoas que trabalhem nessa área, que sejam formadas. Falei, mas claro, pô. Aí eu fui olhar no PPA, quais são os cursos que a gente tem no PPA para jovens? Eu tenho lá vários cursos, telemarketing, recreador de hotel, tem vários cursos. Mas quais são os cursos que estão efetivamente atendendo essa outra demanda? Nós estamos de olho num segmento e esquecendo que existem outros segmentos que nós podemos qualificar mão de obra para ele também. Além, é claro, daquelas profissões que nem existem ainda e que a gente já precisa caminhar para elas, que são as profissões ligadas às novas tecnologias, às inovações. Com relação a isso, eu perguntei, mas vocês não têm? Eles falaram, não tem, a gente quer trabalhar e formar. Eu falei, mas claro, a prefeitura vai ser parceiro nisso. Qual que é o salário inicial? Me deram o salário inicial. E eu, poxa, na hora vai ter gente. É uma demanda que está reprimida e que a gente pode ampliar. Com relação à perimetral. Paulo, eu fui no evento, eu fui agora no Codefos para assinar um documento. O Moacir estava lá, né, Moacir, no Codefos, né? Sim. Que documento nós fomos assinar? Um documento que a gente, entre os itens, revisar o plano diretor. Rapaz, isso é obrigação. Para a gente não incorrer em alguns erros que são tradicionais. A gente deixar de olhar a expansão da cidade para onde vai. Então mexeram no traçado da perimetral. Era um traçado, mudaram o traçado, fizeram outro. Tivemos todo aquele problema de desapropriações, tivemos custos relacionados lá aos terrenos que tiveram que ser desapropriados. Isso faz parte, é inerente. Mas isso atrasou também o início da obra, se a gente for analisar. Já tínhamos um traçado definido, mas resolveram mudar o traçado. Aí a gente tem uma perimetral que é pista simples. Mas esse não é o maior problema. A cidade vai ser cortada por ela e para onde nós temos a expansão da cidade, nós teremos só dois pontos de ligação. Quer dizer,
A gente pensou muito pouco nisso. O Jardim Catarata, se não tivesse mexido, não ia ter ponto de entrada. O Morenita, se depois, quando perceberam, eles falaram, não, o Porto Meira, opa, calma lá. Nossa entrada tem que ir lá na frente do hotel fazer a volta. Será que alguém vai entrar para cá? Então, vou insistir nisso. A cidade tem que participar mais daquilo que diz respeito a ela. Então, hoje nós vamos ter um problema lá. Não vai ser suficiente, eu repito, com um scanner só. Se a gente não fizer um trabalho forte junto ao governo federal, não fizer um trabalho forte junto ao Ministério da Agricultura, para termos aqui mais fiscais, se nós não auxiliarmos essas pessoas para rever que o trâmite marítimo não é o mesmo do trâmite terrestre, você não pode tratar igual, nós vamos ter problema, a fila vai chegar na perimetral. Pode escrever. Isso pode acontecer, talvez não apenas do primeiro, segundo, mas até o quarto ano, porque eles têm 25 anos para aumentar de 1.000 para 4.000 vagas a disponibilidade ou a oferta lá, a empresa que vai trabalhar no Porto Seco. Então, quando a perimetral mudou, quando aconteceu tudo aquilo, deu aquela confusão de desapropriação, pagamentos e tudo mais, atrasou a obra, tá? Nós deixamos de ver que tem muita coisa acontecendo do outro lado de lá e como é que a gente vai trazer esse pessoal para o lado de cá. Isso é mobilidade e nós não discutimos isso. Falando em mobilidade, nós estamos conversando com o candidato Ayrton José e os ouvintes podem participar aqui da nossa conversa. A Ana Carolina diz o seguinte: Ayrton, você tem alguma preocupação, uma luta pelos motoristas de aplicativo? Nós temos uma situação, hoje Foz do Iguaçu, se eu não me engano, tem 6.800 motoristas cadastrados de aplicativo. Tá? E tem uma relação também dos taxistas. O que a gente precisa é ouvir, conversar muito e olhar outros exemplos, já que é uma realidade. Ela é uma realidade como renda, é uma realidade como possibilidade de trabalho, é uma realidade como forma de mobilidade. É uma realidade. A gente vai precisar fazer o ajuste. Tá? Como aconteceu um dia com a discussão em torno dos mototaxistas, a gente vai precisar fazer esse ajuste. Isso não vai ser feito só na caneta, é feito na negociação e nos bons exemplos que já existem por aí. Candidato, fazendo um link da sua resposta anterior com um tema que o senhor começou a abordar, o senhor tratou da importância de investimentos próprios do município. Isso tem a ver também com a capacidade do município, da autonomia do município em pensar, elaborar, consultar sobre seus projetos, a exemplo de Perimetral Leste. A gente tem uma disparidade aí de Foz com Cascavel, quanto ao percentual do orçamento próprio do município destinado a investimentos. O senhor tem proposta para isso? O senhor pretende mexer na engenharia financeira do município para que sobre mais recursos para investimentos próprios? Você não tem como mexer, né, gente? Você tem que tornar eficiente, tem que reduzir o custeio da máquina. A gente tem que trabalhar nesse processo de redução do custeio, mas será que isso só é suficiente? Então, nós temos que ampliar a nossa base. Nós temos que ampliar essa base que representa o preenchimento das nossas necessidades olhando o orçamento municipal. Tá? E daí, porque não é apenas o custeio, né, que vai resolver. Eu vou cortar cargo, eu vou fazer isso, eu vou resolver. Ajuda, mas nós precisamos principalmente ampliar a base. Hoje, nós temos 52%, 53% do orçamento fechado para a folha. Nós temos uma parte do orçamento que é do regime de previdência, que eu considero uma política pública, tem que ser respeitada. A gente tem que olhar o que fizeram com a previdência do município. O trabalhador não tem culpa nenhuma, o servidor público não tem culpa do que aconteceu com a previdência, porque o dele foi descontado. A questão foi de opção de gestões passadas que acabaram provocando a situação que nós temos. Mas a previdência está se ajustando. Em 2020 o déficit era de 4 bilhões de reais. Hoje o déficit da previdência é de 1,5 bilhão de reais. Além do município investir a parte que é dele como patrão e a parte do trabalhador, o município também tem que colocar o ano que vem 56 milhões de reais. Então nós temos essa situação, tem a situação dos precatórios, que existe uma regra que limita num percentual da receita corrente líquida o pagamento de precatórios, que essa regra, se for mudada agora, está sendo discutida, vai nos permitir sobrar um dinheirinho a mais. E depois disso nós temos a questão do hospital municipal. Nós temos que investir 15% na saúde. Hoje nós investimos 34%. Então, se nós trouxermos este recurso para o caixa do município, nós vamos ganhar mais ou menos 120, 130 milhões de reais para investimentos na saúde, na base, na porta de entrada, nas consultas especializadas e nos exames e também em obras. Então, nós precisamos ir
amoldando, né, trabalhando de uma forma muito clara o orçamento que nós temos. Não adianta você vir com o pensamento de que eu penso no estado máximo, eu penso no estado mínimo. Nós temos que pensar no estado necessário. A sua visão tem que ser de que a prefeitura, o poder público, tem funções sociais importantíssimas de equilíbrio e a gente não pode abrir mão disso. Então, eu vejo o hospital, a federalização, que vai exigir, viu, Paulo? Não é só entregar aquele hospital. Nós vamos ter de 1 ano e meio a 2 anos para resolver uma outra situação que será gerada, mas que a gente tem que trazer o governo do estado para a conversa. Federalizar o hospital nos possibilita tirar o peso do orçamento do município, ver aumentado aquele prédio, porque esse hospital vai precisar de 500 leitos aproximadamente. Hoje nós temos 260, capacidade para 300, então praticamente é dobrar a capacidade de atendimento do hospital. Mas esta não é a única solução, porque de uma solução surge um outro questionamento, que a gente precisa ficar atento. Repito, aqui em Foz, a gente às vezes olha uma questão e não vê os desdobramentos. Olha a perimetral, olha o viaduto. Vamos tomar como exemplo a Praça da Paz, você que é da área da cultura. O palco é virado para o largo, é de costa para o largo. Então você tinha um espaço para reunir milhares de pessoas, você reduz esse espaço a um canto para reunir 500, 600 pessoas. Por quê? Porque faltou visão. Então nós precisamos ter esse cuidado, adotar esse cuidado. Então o hospital, ele vai sobrar dinheiro? Nós vamos precisar investir nas unidades de saúde, num pronto atendimento infantil. Nós vamos ter que reforçar a questão das eletivas, do atendimento especializado, dos exames, mas vamos ter outras situações. E aí é cada um no seu quadrado. Aí é hora de trazer o governo do estado para a conversa também. O nossa regional de saúde, se eu não me engano, é a única que não tem hospital regional. Quando você olha as principais cidades do estado do Paraná, que estão no mesmo patamar de Foz, todas têm hospital universitário. Nós temos o hospital municipal que cumpre o papel de todos. O que seria ruim, candidato, nessa questão de federalizar o hospital? Teria alguma coisa ruim? Não há nada, não tem nada de errado. Federalizar o hospital é você, primeiro, tem uma parceria ótima com a Unila, você vai ter ali um hospital universitário, um hospital que vai ajudar a formar os nossos médicos. Você vai ter a alta complexidade, que é uma coisa que nós temos hoje. Se você for no hospital municipal, deve ter alguém internado lá hoje, há 15, 20, 30 dias num leito, esperando para ser transferido para Cascavel, Londrina, para algum, ou até mesmo aqui para Guaíra ou para alguma cidade aqui próximo, para ser submetido a uma cirurgia. Isso é um custo altíssimo que nós temos, de enfermagem, de medicamento, de ocupação de leitos e tudo mais. Essa pessoa precisa de uma alta complexidade. O nosso hospital universitário ou o nosso hospital federalizado vai trazer. Hoje nós temos a oncologia e a cardio, né? A oncologia e a cardiológica, no Hospital Costa Cavalcante. E aí nós temos as outras, aí que pode trazer para cá ortopedia, você pode trazer para cá neurologia. O hospital vai ter que contar com esse atendimento. Até aí está tudo bem. Depois nós teremos que resolver uma situação, porque os nossos servidores, que hoje são transferidos para a autarquia, por uma questão de isonomia, nós teremos que utilizá-los de alguma maneira dentro da nossa estrutura que não haja um conflito com os servidores da secretaria. Isonomia. A gente tem que cuidar disso. A gente tem que cuidar de uma questão que é a sequência lógica daquele atendimento pós-UPA, que não vai para o hospital. Como é que nós vamos tratar isso? Então a gente, quando olha, tem que olhar tudo. Tem que olhar o efeito que as coisas têm. Tem que parar de oba-oba. Porque assim, aparece um monte de gente comemorando com um monte de coisa e depois o projeto fica órfão. Né? Quando dá errado, fica órfão. Ninguém aparece. Candidato, ainda falando dessa questão, o senhor enfatiza a sua defesa pela federalização do hospital municipal. Parece que não há dúvida da importância de um hospital universitário numa cidade, numa região, né? Traz muitos dividendos, aí, muitos benefícios para a população, mas ainda nessa visão de pensar amplamente, olhando do ponto de vista do atendimento à população. Pela proposta que está colocada, o senhor sugere dar continuidade a essa proposta que está sendo discutida já na cidade. A empresa que faria o atendimento à população é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, a EBSERH, uma autarquia ligada ao governo federal. Eu lhe pergunto, pelo histórico dessa empresa, o senhor deve ter pesquisado a sua atuação em outras cidades, o senhor considera que essa empresa garante o atendimento de qualidade para o iguaçuense? A EBSERH é a autarquia que tem a responsabilidade dos hospitais universitários. Ela é a entidade que vai receber o patrimônio do bairro.
Quem vai tomar conta do processo, quem vai tocar aqui é a Unila. A parceria é com a Unila. Entendeu? Como lá no Rio de Janeiro, como o Rio de Janeiro é uma outra, como outra. Então, essa estrutura montada aqui, ela vem com orçamento, ela vem com um plano estabelecido de funcionamento, a operacionalização acontece. O que nós estamos fazendo com esse processo de federalização é constituindo aqui uma escola, que nós vamos precisar dela de alguma maneira. Tá? Nós estamos constituindo aqui uma proposta que o município vá tomar conta do que tem que tomar conta efetivamente, que não é assistência hospitalar, o município tem que tomar conta efetivamente da saúde da população, da porta de entrada, onde, pela Organização Mundial de Saúde, 80% dos casos têm que ser resolvidos, que são as unidades básicas de saúde. O município tem que prover a possibilidade de saúde à população, cuidando de quem é um hipertenso, cuidando de quem é o diabético, e isso tudo você faz dentro das unidades básicas de saúde. É fazer com que o programa Saúde da Família, você tem a unidade básica e tem a unidade de saúde da família, que a unidade de saúde da família também cumpra o seu papel nesse processo. E para cumprir o papel, qual é a proposta da unidade de saúde da família? É ela ter o contato direto, permanente com a comunidade. Então, a gente tem que colocar essa máquina para funcionar, e como dizia o Eduardo Campos, essa máquina que moe para os grandes, para moer para os pequenos também, para o trabalhador, para quem precisa. E essa é a nossa proposta. Hoje, você tem uma série de dificuldades em termos de recursos para investimentos, e quando você faz, às vezes, você faz puxadinho, que acaba não resolvendo. Daqui a pouco tem um teto que está com problema, tem um terreno que está alagando, não sei o que acontece. Nós precisamos mudar isso. E a nossa proposta é mudar. Nós temos hoje novos métodos construtivos que oferecem quantidade de acústica, quantidade de conforto térmico, muito mais agilidade e menos resíduo. Nós temos que aplicar isso dentro dessas unidades. Tá? Com o recurso e dentro de convênios muito bem consistentes, nós vamos cuidar essencialmente da saúde da nossa população. É que a gente está tratando a saúde como se a saúde fosse os internados no hospital. Nós temos milhares de pessoas que estão esperando um exame, milhares de pessoas esperando uma consulta eletiva, nós temos milhares de pessoas que dependem de medicamentos que às vezes não encontram, nós temos farmácias que não funcionam até o horário adequado para as pessoas, e isso tudo demanda dinheiro que hoje nós estamos carreando efetivamente lá para o hospital. É que a gente começa a olhar o processo e achar, não, é só o hospital. Não é só o hospital. O processo da saúde começa na base. O hospital é o último estágio, né? E nessa sua visão, qual será a atuação da Prefeitura de Foz do Iguaçu sob sua gestão em relação ao hospital federalizado, né, dentro dessa perspectiva? Nós vamos cuidar das questões relacionadas à saúde básica, aos exames especializados. Nós vamos cuidar do atendimento das nossas crianças. O recurso vai para um pronto atendimento infantil, que já passou da hora da gente contar com essa estrutura aqui em Foz do Iguaçu. Se eu não me engano, Maringá está inaugurando um agora, 4 anos depois que começou a construir. Mas a gente tem que olhar, Paulo, que tudo isso é obra, é infraestrutura. Nós precisamos de um elemento essencial. Não se faz saúde sem médico. Não se faz saúde sem médico. Nós precisamos pensar nesse profissional, seja através da carreira médica, que acabou por aqui, né? Nós temos que pensar nesse profissional como um elo de fortalecimento da estrutura. Nós não podemos ser pejotiza, né? Como é muito comum hoje. E aí, o que acontece quando você elimina um serviço, quando ele fica doente, porque o médico também fica doente? Nós temos que pensar no profissional. Ninguém faz saúde sem médico. Eu estive com os médicos, ouvi deles muitas das não reclamações, considerações que eles fizeram a respeito da saúde, e a gente precisa desses profissionais do lado. Ainda falando em saúde, falando em dinheiro, não se faz nada sem dinheiro também, né, candidato? Em relação à dívida do Hospital Municipal, a tão falada e propagada dívida do Hospital Municipal, o senhor pretende fazer algo em relação a isso, uma auditoria, verificar como que se criou esse passivo todo? A própria Prefeitura admite uma dívida de 70 milhões. Dizem, né, que é mais. Há quem diz questão, 100 milhões. O real valor da dívida, pelo menos para a população entender o que está acontecendo. O Ministério Público diz que é muito maior. O sindicato da categoria diz que beira 150 milhões. O que o senhor pretende fazer? É uma herança que a gente vai ter que negociar. Dá para ir lá e resolver? Dá para negar? Dá para glosar? Nós vamos ter que negociar. Tá? Existe todo um processo hoje. Você tem Conselho Municipal de Saúde, Ministério Público, você tem um monte de gente trabalhando ali
para fazer a fiscalização, para fazer a análise, para rever esse processo de transferência, esse inventário que está sendo feito. Nós vamos ter que resolver isso, vamos ter que negociar isso de alguma maneira. Eu confesso que eu não tenho o número exato. Sim. Talvez quando sentar lá eu passe a ter esse número. Pode ser um susto. Não, tudo faz parte do processo. Agora, não dá para você dar o calote, isso eu te digo. Talvez seja mais uma situação que a gente tem que resolver. Eu brinco nas ruas, as pessoas falam assim, mas você quer mesmo ser candidato a prefeito? Eu falo, pô, tô na caminhada, né? Claro que eu... Essa é uma pergunta que inclusive chegou aqui. O senhor não é um político de carreira, embora tenha feito parte já de administrações, mas não é um político de carreira. É a primeira candidatura, assim, já sai para prefeito. O que te motivou, Ayrton, para a gente responder antes do intervalo? Olha, eu sempre discuti, né? O Moacir, a gente vem do mesmo campo, né? A gente sempre discutiu, comentou, analisou, mas debater efetivamente, a gente não... Até porque senão nós perdemos a nossa imparcialidade como entrevistadores, como analistas, como comentaristas. Eu vi muita coisa acontecendo. Hoje uma senhora me perguntou, fiz uma caminhada lá no Porto Meio, ela me perguntou assim, como é que vai ser? Eu falei, tudo aquilo que eu cobrei, eu quero ser cobrado. Agora eu vou trocar de posição, eu deixo de ser a pedra, eu ser vidraça. Eu vou ser uma vidraça, só que eu sei onde quebra mais rápido. Então é ali que eu vou fortalecer. Bom, a minha disposição e a minha vontade veio de tudo que eu ouvi, Moacir. De tudo que eu pude viver nesse período. De tudo que eu aprendi nesse período. Eu aprendi muita coisa. Eu ouvi muita coisa. E eu sugeri muita coisa também. Fosse através dos meus comentários, fosse em uma discussão com alguém sobre o futuro de Foz do Iguaçu. E eu quis vir para esse debate. Mas eu quis vir para um debate aberto, amplo, franco, sincero, profundo, não raso, como a gente vê efetivamente. Eu quero debater, eu quero... E aí eu tenho a possibilidade de fazer isso com os segmentos. Como eu fui conversar com o pessoal do comércio exterior, conversar com os médicos, como eu conversar com os professores, isso te dá uma possibilidade enorme. E ali é você aplicar a sua disposição e ter uma boa equipe. Então eu tenho que ter sensibilidade, eu tenho que saber ouvir, eu tenho que ter força de comando e uma equipe muito bem constituída. Não tem mais segredo além disso. Você não é político de carreira. Não, nunca tive uma carreira política, mas eu sou um político de políticas públicas. Porque eu as conheço, eu as defendo e eu compreendo a importância de cada uma delas. Muito bem, são 11h35, daqui a pouquinho na volta a gente vai falar de composição de governo. O senhor Ayrton José, que é o nosso entrevistado de hoje aqui no nosso 2 em 1, parceria da Rádio Clube com o portal de notícias H2Foz. Uma breve pausa, 3 minutinhos para uma água e daqui a pouquinho a gente volta com mais conversa com o candidato Ayrton José. 100,9 Cassino Del Este. Cassino Del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 98821 9205. Cassino Del Este, de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino Del Este. Instituto Odontológico Dr. Valmir Lavinic, especialista em implantes, periodontia e estética oral. Conta com uma equipe de dentistas especializados em procedimentos odontológicos como lentes e facetas dentais, harmonização facial e ortodontia. Possui tecnologia de última geração em alinhadores ortodônticos invisíveis, em DTM e dor orofacial, em endodontia e clínica geral. Ligue agora mesmo para 45 3523 4335 e agende uma avaliação. Rua Belarmino de Mendonça, 110, Centro, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu com muito mais conteúdo. O portal H2Foz é referência em jornalismo nas 3 fronteiras. Notícias, entrevistas e reportagens exclusivas. Conteúdo de qualidade em texto, foto e vídeo. Visite h2foz.com.br. Informação relevante com credibilidade para você.
Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro, às 18h30, às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @nuconf no Instagram para mais informações. Oferecimento Sicoob e Racon Consórcios. 11h36. Rádio Clube junto com você. Rádio Clube. Muito bem, são 11h36. Nós estamos com 2 em 1, a nossa conversa com os candidatos à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Hoje o nosso convidado é o candidato Ayrton José, Paulo Bogler. Exatamente, moço. Viramos aí a primeira parte da nossa entrevista e agora seguimos aí com outros assuntos, certamente de interesse do eleitor, do morador de Foz do Iguaçu. Exatamente. Sempre que se toca em saúde, né, candidato, a conversa é longa, as reclamações são muitas e a população, aliado também, quer saber como é que vai ser a composição do seu secretariado. Você já tem esses nomes definidos, pensado, criação de novas secretarias, criação de novas autarquias? Não tem nenhuma intenção de ampliar o que já existe, né? Uma das intenções é trazer para o gabinete um espaço de discussão relacionado essencialmente às neurodiversidades. Eu quero que parta do gabinete e a partir dali muito próximo do trabalho do dia a dia do prefeito, questões relacionadas às mães atípicas, questões relacionadas aos transtornos, às deficiências ocultas. A gente quer olhar tudo isso. Se é uma clínica escola aqui, é necessário, como é que a gente vai fazer, como as políticas públicas de defesa e de direito dessas famílias serão respeitadas e mantidas. Mas não há assim nenhuma intenção de criar secretarias. Talvez adaptando dentro da estrutura agências de desenvolvimento voltadas para o turismo e também para o nosso comércio e para o nosso setor industrial, mas tudo dentro de adaptação daquilo que nós já temos hoje. Um dos pedidos, inclusive, do CODEFOS foi a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico. A gente pode adaptar a secretaria que já existe, você não precisa criar outro espaço para que isso ocorra. O pessoal do turismo pede que você trabalhe com mais profissionalismo, né, que você melhore as condições de trabalho da Secretaria de Turismo e pedem uma agência. Isso é possível dentro da estrutura sem que você demande criar novos quadros, né? Você pode utilizar os quadros que você possui nesse sentido. Muito bem. Falando nomes, não tem nada ainda. Nada alguns nomes devem ser discutidos, por exemplo, o pessoal da cultura. Outro dia me perguntaram, o que você vai fazer pela cultura? Eu falei, cara, vocês já escreveram. Vocês fizeram o Plano Municipal de Culturas. Eu, como gestor, eu tenho que cumprir esse plano. Quando eu cumpro esse plano, eu já estou falando de teatro municipal, estou falando dos espaços culturais, já estou falando do fundo de cultura do município, já estou falando do Foz Fazendo Arte. Está tudo escrito ali. Não precisou eu escrever, nem chamar alguém para escrever. Foram os artistas, as pessoas ligadas à área cultural, e a gente tem que olhar, eu dizia isso para o Paulo agora há pouco, a gente tem que olhar a cultura em todas as suas dimensões. Desde a inclusão, a parte econômica, a gente tem que olhar a cultura em todas as suas facetas. Você tem a cultura popular, a erudita, você tem a cultura de massa. A gente tem que fazer. E a cultura, a gente precisa olhar dentro de uma economia criativa. O dinheiro que gira em torno dela. E nós vamos nos apropriar dos nossos produtos, com os nossos artistas locais. E isso é possível, com grandes espetáculos sendo criados aqui, que é aquela questão de você qualificar, você preparar, você produzir e você fazer circular o produto cultural. Candidato, uma das propostas, inclusive no plano de governo... Desculpa eu usar o termo produto, tá? Mas é que é a forma mais fácil de entender. Não, ficou bem entendido. Implementar a cultura de mensuração de indicadores sociais e econômicos visando aprimorar políticas públicas e torná-las ainda mais alinhadas aos desafios climáticos. Isso daí fica bonito, né? Ficou bonito o enunciado, mas como é que isso vem à tona na realidade? A gente tem observatórios, não tem? Você tem vários observatórios.
Então, você tem o Observatório Econômico, o Observatório Turístico, você tem que ter também. Existe hoje uma lei federal, ela foi aprovada em junho agora, que a gente trata dessas mudanças que o mundo está sofrendo. A gente não pode também abdicar dessas questões dentro do nosso território. Nossas questões, os nossos rios que cortam, o que isso pode representar, como é que a gente pode usar um plano desse para tirar os riscos, né, que se impõem a populações que ocupam desordenadamente essas áreas. Nós temos questões relacionadas a você utilizar energias renováveis, pode ser no transporte público, pode ser nas residências, nos nossos prédios públicos. Nós temos que olhar todo esse conjunto e começar a analisar qual impacto tudo isso tem, como a gente vai mitigando isso. E eu insisto, é uma política que está aí, estabelecida dentro de uma lei federal, que a gente vai ter que seguir em Foz do Iguaçu. Nós temos que encontrar o caminho para possibilitar isso, para a gente dar proteção às nossas populações e buscar soluções para problemas que são corriqueiros e comuns a todas as partes do mundo. Esse é um bom exemplo. Quer ver um outro exemplo? Ainda falando de governo federal, só mudando um pouquinho o curso, nós falamos agora há pouco sobre oportunidades. O governo federal a nova indústria brasileira hoje tem 57 bilhões em investimentos. Caramba, será que Foz não pode pegar um naco disso? Pode pegar um pedacinho? Nós temos o nosso distrito industrial aqui. E existe um complexo econômico industrial da saúde. Hoje, nós importamos quase a metade de tudo aquilo que nós utilizamos no SUS. A gente importa. E nós temos a Unila aqui, que volta e meia tem patente sendo criada ali. Então você estabelece uma estrutura dessa, põe uma incubadora, entrega para a Unila e nós vamos fazer o quê? Vamos fabricar, vamos produzir aquilo que o SUS demanda no seu dia a dia, desde o equipamento, do instrumento, ou até mesmo o medicamento. É oportunidade, Moacir, que a gente não pode perder e que o dinheiro está aí sendo disponibilizado. Então a gente tem que, a exemplo deste, que nós vamos olhar todas as possibilidades para a gente ter e conseguir com isso também reconhecer Foz do Iguaçu como uma cidade ambientalmente fortalecida, nós precisamos aproveitar as outras oportunidades também. Candidato, falando um pouco da política, da conformação política da nossa cidade e onde a sua candidatura se situa. Historicamente, a gente olha para a Câmara de Vereadores e vê uma relação muito estreita, muito próxima, às vezes os papéis até se sobressaem um ao outro com o Executivo. Como será a relação? Esse caminho, muitas vezes, até pode comprometer o papel fiscalizador do Legislativo, que o senhor concorda, talvez seja uma das principais atribuições do vereador. Como será essa relação política e institucional do prefeito Ayrton José com a Câmara de Vereadores? De respeito. A Câmara não é puxadinha da Prefeitura. Ela tem o papel dela, legislar e fiscalizar. Tá? E o vereador ele acaba sendo também imediatamente o representante da comunidade nesse processo. O que a gente pretende? E nós vamos consolidar como uma política pública, orçamento participativo. Isso vai ter a participação efetiva da Câmara, porque é uma lei. Quando eu falei agora há pouco sobre a questão das mães atípicas, das neurodiversidades, não tem que ter lei. Vai passar por onde? Vai passar pela Câmara. Então, a nossa relação com a Câmara ela vai ser a relação de construção de políticas públicas e de respeito ao papel que cada um executa. Então, questão orçamentária. A Câmara aprova a PPA, a Câmara aprova a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e aprova a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. Só que como nós teremos um debate muito consistente e nós vamos trazer a população para perto, porque quem está com a população está longe do erro, nós teremos os vereadores como grandes parceiros, nós teremos os vereadores como elementos essenciais nesse processo, porque eles também serão integradores da comunidade nessa construção. E a gente precisa fazer com que a população se habitue a decidir o futuro dela. Não dá para você fazer uma audiência pública, normalmente elas são fora de horário. Você não possibilita a participação. E longe do povo. A gente tem que ir lá, tem que discutir. Eu caminhando pelas ruas, eu digo, a cada 4 anos passa alguém que pedindo voto, né? Depois some, não volta mais. Eu falo, comigo vai ser diferente. Comigo vai ser diferente. Porque eu não tenho muita promessa, Paulo. Não tenho muita promessa, Balcir. Eu tenho compromissos. Então eu posso olhar no olho de quem eu peço voto depois, que eu não preciso me esconder. Outro dia me fizeram um pedido, eu falei, isso daqui eu não posso atender. Rapaz, mas você não pode falar isso, fala que você vai atender. Eu falei, não. Depois, o que acontece? Você fica fugindo da pessoa. O único cargo que você dá para ela é de procurador, fica te procurando 4 anos e não te acha. Então é importante que a gente seja muito sincero, muito objetivo, muito direto nessas questões, especialmente com o povo, porque é respeito para o povo.
Então, eu estou caminhando, eu estou olhando. Alguém me diz de obras faraônicas, que a gente não tem recurso para fazer. E às vezes o que o comerciante quer? Ele quer que resolva administrativamente a questão do estacionamento na rua onde ele tem o comércio dele. Eu estou caminhando, alguém vem e aqui tem que fazer isso, fazer aquilo, e a mãe quer que você proteja o parque onde o filho brinca. Eles querem uma quadra, que ela seja recuperada. Eles querem iluminação num campo de futebol. A gente chega lá com uma promessa enorme e o que a população quer é algo muito simples, e você já começa atendendo. Eu vou usar aqui um ensinamento de São Francisco de Assis. Comece fazendo o que é necessário, em breve você fará o que é preciso, e quando você menos espera, você fará o impossível. Isso é um ensinamento muito óbvio. Então a gente vai começar a reconstruir a cidade dentro daquilo que é necessário. Nós vamos passar depois por que é preciso fazer, e quando a gente menos esperar, a gente vai fazer o que hoje muitos consideram impossível, às vezes até mesmo nós, diante da realidade que nós temos. E nós não vamos abrir mão da população nessa parceria. E a Câmara terá um tratamento respeitoso, onde nós temos certeza, os vereadores serão grandes parceiros na construção dessa cidade. Candidato, isso que o senhor chama de uma relação respeitosa, a gente pode dar o nome, né, real e concreto e objetivo, que é a independência entre os dois poderes, né? Mas todos os poderes são independentes, o senhor caminha junto com uma chapa são vários candidatos a vereadores, e nós temos aí entre eles 2 vereadores atuais, né, da atual legislatura, o Calito do PDT e Yasmin Hachem do PV, que são, durante os 4 anos aí, compuseram aí fortemente, proximamente, a base do prefeito Chico Brasileiro, né? Dá para pensar nessa autonomia com essas composições políticas, pensar nessa autonomia e nessa independência entre os poderes na prática, na sua gestão? Você ter interlocutores na Câmara não quer dizer que você tenha reféns. Os interlocutores são necessários, porque a política é a arte do diálogo, entendeu? Então, você vai ter que dialogar, por isso que você tem os líderes. São as pessoas que integram as chamadas bancadas. Mas isso é porque política se faz com diálogo. Então você tem que ter interlocutores nesse processo. Eu não acompanho efetivamente, né? Eu vejo que a Yasmin tem o trabalho dela, o Calito tem o trabalho dele, os outros vereadores têm o trabalho. E aí a população às vezes questiona os posicionamentos tomados pelos vereadores. Eu não posso falar a respeito do governo atual, posso falar a respeito do que eu pretendo. Os interlocutores serão necessários. Muito bem. O senhor tem entre os seus apoiadores, dentro dessa diálogo que o senhor mantém, o senhor explicitou agora, Newton Bobato, que integra o núcleo duro do governo Chico Brasileiro, do prefeito Chico Brasileiro. O senhor tem partidos como PT, PCdoB, PV, que também orbitam, né, ou no todo ou em parte, na gestão municipal. Qual que é a relação da candidatura Ayrton José com o atual governo municipal? Qual o partido do Newton Bobato? PV agora. PV está na minha coligação? Está. Se o PV não estivesse na minha coligação, você podia fazer esse questionamento, desculpa, né? Não é? Mas é o PV. O Bobato, ele foi candidato a prefeito, pré-candidato a prefeito, até há um mês atrás. Aí chegou no momento ele entendeu, não dá. Não tem como. E ele pegou e abriu mão da disputa, fosse no grau que fosse, falou, eu apoio a candidatura de José. Seria um problema se ele fosse de outro partido. Como ele é do PV, o fato dele me apoiar é que representa que ele é partidário, que ele entende as deliberações do partido dele e que ele cumpre essas deliberações. E ele me apoia por isso. Se fosse de outro partido, aí sim ficaria complicado. E a relação dentro dessa conformação com o governo municipal da sua candidatura? A relação que eu tenho com o governo Chico é a relação de esperar ser eleito para a gente fazer uma transição pacífica. O senhor tem uma avaliação sobre a gestão do prefeito, inclusive para olhar erros e acertos de o que o senhor pretende fazer diferente e o que não fazer ou repetir na sua administração? Eu não gostaria de fazer uma avaliação, né, do governo do Chico, mas o que a gente percebe é que ele enfrenta sérios problemas, né? Ele enfrenta, quando você olha os números, rejeições em algumas áreas e aprovado em outras áreas. Mas a gente precisa olhar, sim, olhar todos os governos, não apenas o dele, os outros também. Né? Porque a gente tem uma série histórica de problemas sendo acumulados. Né? Então, repito, o que eu quero do governo Francisco Lacerda brasileiro eu sendo eleito, que eu acredito que isso é possível, é uma transição
pacífica. E ele já foi anunciado isso, que a transição será o Osli, que é o procurador dele, durante o encontro que nós tivemos com o Tribunal Regional Eleitoral, daquela promessa de eleição pacificada. Pacto Pacífico. O Pacto Pacífico. O Osli disse que ele trouxe a mensagem do prefeito, Chico Brasileiro, de que todas as portas serão abertas, todos os dados serão entregues, todas as informações serão transparentes e que nós teremos uma transição pacífica. É isso que eu espero, é isso que eu quero. Um governo de transição ajudaria nesse processo? Como que o senhor imagina aí? Olha, nessa passagem? Nós vamos ter que nos aproximar. Nós vamos ter que contar com interlocutores, né, para que a gente faça essa transição. E deve ser assim. A gente não pode traçar ou tratar os governos como ruptura total. Nós temos que ter o diálogo. Ele é muito importante. Tá? O diálogo é a construção da política perfeita, da democracia. Sem diálogo não há democracia. Então o que a gente espera é que, e até pelo compromisso assumido por eles, isso efetivamente se consolide. Pois bem, tudo dando certo, candidato. 1º de janeiro de 2025, quais são os primeiros atos do caso eleito Ayrton José? Olha, é sentar, que nós vamos fazer isso durante o período de transição, e tudo aquilo que nós determinarmos no período de transição é aplicar, iniciar com a aplicação imediata, né, dos primeiros atos. A gente tem que dar uma equilibrada e verificar como fecham as contas. Eu não sei como vai fechar as contas ainda. E pela legislação as contas devem fechar zeradas, isso já nos dá tranquilidade. Nós vamos ter que entender claramente quais são as principais mudanças que nós teremos com relação ao hospital, com relação à saúde, com relação à educação, com relação ao atendimento que nós precisaremos dar dentro do turno integral, como nós vamos fazer isso, que para mim isso está dentro do Plano Nacional de Educação. Isso é obrigação de gestor, mas é um compromisso de campanha. E nós teremos que aproveitar esse período para iniciar esse processo. Mas, essencialmente, a gente tem que olhar o que vai acontecer com o transporte coletivo. Nós temos que formar um time muito consistente para escrever o PPA, que são os próximos 5 anos. E isso vai acontecer no ano que vem. Lembrando que o orçamento do ano que vem é um orçamento que já está pronto e que nós vamos legalmente cumprir. E negociar com a Câmara se haverá ou não a necessidade de você enviar alguns pedidos de reordenamento daquilo que foi aprovado agora, para que você consiga colocar em prática aquilo que é extremamente necessário e aqueles seus principais compromissos assumidos. Eu insisto, Moacir, a gente não está fazendo grande promessa. O que nós estamos assumindo com a população é o acordo de conversarmos para encontrar as soluções juntos. Mas, imediatamente, as preocupações iniciais são essas. A questão do transporte, porque o contrato vence, a questão de escrever um PPA que atenda às nossas políticas públicas e a necessidade de envio à Câmara de pedidos necessários de reorganização do orçamento que já está aprovado. Quanto ao contrato que o senhor fala que vencerá, já tem até um prazo, né? Março do ano que vem. O senhor pretende, já tem uma proposta elaborada, pretende começar a pensar nisso? Ninguém vai fazer mágica em 3 meses. Não tem mágica em 3 meses. Talvez você tenha que estender um pouco, né, para que você possa, durante esse período, nós temos a proposta de reordenamento das linhas, nós temos a proposta de implantação da tarifa zero no transporte coletivo, que outro dia alguém me perguntou, mas quem vai pagar a conta? Pergunta bem quem não paga. Quem não paga eu te conto. Quem não paga é o trabalhador, quem não paga é o empresário. Aí como é que a gente faz isso? Bota dinheiro em circulação, é transferência direta, a gente ajuda um pouco a economia. Então nós temos que fazer reordenamento, nós temos que fazer uma revisão. Agora me parece que a prefeitura estava contratando uma empresa, eu não sei se contratou, né, para fazer um trabalho de assessoria consultoria, né, nessa questão. Uma recomendação do Tribunal de Contas, né, que ela contrate uma empresa para organizar uma licitação com prazo maior. Com prazo maior. Nós vamos ter que ver o que nós vamos fazer, que tipo de modelo de licitação nós vamos fazer. Então talvez a gente tenha que estender um pouco. Mas nós pretendemos tirar o transporte de onde o terminal de transporte do local onde ele está hoje. Hoje você obriga um fluxo muito grande em 3 principais avenidas da cidade e desnecessário de muitos ônibus que poderiam ser deslocados por outras vias, sem precisar passar pelo centro. Você pega a República Argentina, Costa e Silva, a República Argentina, a Schimmelfeng e a JK, hoje você tem um fluxo intenso, porque todos vão ali para aquele canto,
que é o terminal. A gente tem que tirar o terminal dali, transformar aquilo num espaço de feira, trazer o terminal para uma área mais central, que eu tenho, por exemplo, na região do Jardim Itamaraty, eu tenho a José Maria de Brito, tem a Rainieri Mazzilli, tem a João Paulo II, tem a Costa e Silva, tem a Ayrton Senna, tem a Edgar Schimmelfennig, tenho todas essas vias para dar o deslocamento necessário para o transporte e para um novo processo de integração. Esse tudo tem que ser feito, a gente tem que ter a autonomia de quem cuida do transporte e tem que ouvir a população. Não adianta decidir em quatro paredes e só entre técnicos. A gente tem que ouvir o cidadão para que ele diga quais são as dores que ele sente no dia a dia. Então talvez a gente tenha que estender um pouco. Estou dizendo talvez porque não adianta também ser aqui inconsequente, dizer que vai romper, que não vai, que vai terminar, que não vai, ou que você vai tomar conta de todos os ônibus e você vai colocar motoristas para dirigir. Hoje, se você olha nas pesquisas, o transporte coletivo ele tem uma discussão, ele já foi descendo as reclamações, eu não sei se é por resignação, mas foi descendo o número ele foi ocupando posições mais abaixo, né, já não fica mais no topo. Então a gente vai ter que fazer isso. Exatamente. Candidato, faltando 3 minutos para encerrar a nossa entrevista, o espaço é de 1 hora para todos os candidatos. Por que Ayrton José é o merecedor do voto do iguaçuense? Eu sou merecedor do voto do iguaçuense porque eu amo essa cidade. Eu tenho uma preocupação enorme com ela. A minha vida foi construída na defesa da história de Foz do Iguaçu, na defesa das questões relacionadas aos problemas que essa cidade enfrenta no seu dia a dia. Eu sempre tive a oportunidade de comentar. E aquilo que eu cobrava com o microfone, que eu cobrava com a câmera ligada, eu tenho certeza que nós poderemos transformar com a caneta do gestor, a caneta do prefeito municipal. Eu acabei de dizer que durante muito tempo eu cobrei, agora eu quero ser cobrado. Né? E eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer um governo para atender todos os setores da cidade. Ele não precisa excluir ninguém. A gente não precisa afastar ninguém. A gente não precisa transformar ninguém em um vilão no processo. A gente pode trazer todo mundo para dentro, para construir uma cidade mais justa, mais equilibrada, uma cidade que ofereça oportunidades para os nossos jovens, que eles tenham a certeza de que nesse espaço aqui, que nós chamamos de município de Foz do Iguaçu, que integra a cidade e a área rural, eles terão oportunidades para crescer, eles tenham a vontade de ficar, eles tenham o sentimento de pertencimento. É isso que a gente pretende. Agora, não será em apenas 4 anos. Eu não estou falando de reeleição. Eu estou falando de trazer a população para esse debate, para que os conselhos, as entidades, para que esses grupos, esse controle social funcione efetivamente. E a cidade que a gente traçar para daqui a 15, 20, 30 anos, ela seja efetivamente construída através dessa participação popular permanente e consistente. Nós vamos parar de eleger salvadores da pátria. Nós vamos parar de procurar no candidato alguém que transforme tudo da noite para o dia e vamos procurar alguém que tenha uma visão de gestão pública eficiente, de construção de cidade socialmente equilibrada, onde o respeito seja comum a todos. Eu tenho certeza que isso é possível. Eu e o Deoclésio temos essa disposição, a equipe que nos cerca tem essa mesma intenção, tem esse mesmo propósito. Então eu estou pedindo a você que está nos assistindo agora, nos dê esse voto de confiança. Vote 40. Nós vamos juntos transformar a Foz do Iguaçu na cidade que a gente sempre sonhou e que a gente sempre defendeu. Obrigado pela oportunidade. Muito bem, conversamos com Ayrton José, candidato à Prefeitura Municipal de Foz do Iguaçu. Lembrando que o 2 em 1 volta amanhã às 11 horas, Paulo, e o nosso convidado de amanhã nesse espaço será o general Silva e Luna. É isso, bom dia, obrigado pela entrevista, candidato Ayrton José. Então, encontro marcado amanhã, mesmo horário, às 11 horas, para mais 1 hora de conversa, de debate sobre o futuro de Foz do Iguaçu.